Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele disse que benditos são os pés daqueles que levam boas novas. Quando você é anunciador da palavra de Deus, quando você é propagador das boas obras de Deus, das boas palavras do Senhor, você se torna uma pessoa abençoada. E os seus pés, onde você pisar, você abençoa, porque isso quem afirma é a palavra. Não seja mensageiro de coisas ruins, mas seja mensageiro da palavra do Senhor Jesus. Quando o apóstolo Paulo chegou em Atenas, a Bíblia diz que lá tinha uma reunião de grandes filósofos, em que todos falavam, defendiam a sua tese, falava do seu Deus, falava da sua crença, falava daquilo que eles acreditavam. E diz a Bíblia que o apóstolo Paulo, ele viu um altar erguido ali naquele lugar. E o nome que estava ao pé daquele altar era um altar ao Deus desconhecido. E foi naquele altar que Paulo resolveu falar. Enquanto os grandes filósofos e os grandes nomes da época falavam e defendiam sua tese, Paulo também defendeu a sua, que era a fé em Cristo Jesus. E quando Paulo começou a contar a história de que Jesus veio a este mundo para salvar a humanidade, que ele foi crucificado por amor a mim, por amor a você, e que ele morreu em uma cruz, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou, está no céu sentado à destra de Deus, intercedendo por nós pecadores. Quando Paulo terminou de pregar isso, as pessoas organizadores daquele evento acreditaram plenamente em tudo aquilo que Paulo falava, porque a fé começou a entrar no coração daqueles homens. Quando você lê lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, o versículo 11, você vê que Paulo diz que Deus, ele quer que nós venhamos a anunciar a sua santa palavra, que nós venhamos a anunciar a fé aos homens, porque a nós foi dado o ministério da reconciliação, esse ministério em que Deus reconciliou a humanidade consigo mesmo, e foi nos dado a palavra da reconciliação, para que nós pudéssemos anunciar essas boas novas aos corações dos homens, ao coração das pessoas que estão distanciadas de Deus. Então não cabe à igreja julgar a ninguém, não cabe à igreja dizer quem pode e quem não pode frequentar a igreja, porque a igreja é para todos. A igreja tem é o lugar de acolher todas as pessoas, de abraçar todos os seres, seja ele qual seja a sua etnia, religiosidade, sua posição social, financeira, econômica, sexualidade, pouco importa. Todas as pessoas necessitam de Deus, todos os homens necessitam de Deus. Ora, porque a igreja, ela é um grupo de pessoas que se reúne para adorar ao nome do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora, este grupo de pessoas, eles são compostos de pessoas imperfeitas, eles são compostos de pessoas cheias de falhas, e nós devemos saber tolerar uns aos outros, suportar uns aos outros, como manda a palavra de Deus. Não é uma tarefa fácil suportar os que nos afrontam, abraçar os que nos criticam, dar a mão àqueles que não nos respeitam, e nós devemos aprender a conviver com as diferenças para que o nome de Deus seja glorificado, porque talvez eu não esteja vendo o meu defeito e eu esteja vendo o defeito do meu irmão, mas aquele defeito dele é para mim um sinal de alerta, que eu não tenho que entrar por aquele caminho. E o meu defeito pode ser o que ajuda ele a se levantar. Então eu ajudo a ele e ele ajuda a mim. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós devemos exortarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, porque esta é a vontade de Deus, que nós tenhamos paz
uns para com os outros. Então, a bem-aventurança para quem anuncia a palavra de Deus. Há uma bem-aventurança para quem propaga o evangelho da graça de Deus. Seja um propagador do evangelho. Porque Jesus Cristo, ele antes de subir ao céu, ele disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, depois em Samaria e até os confins da terra. Que Deus abençoe você. Ele quer que você seja um propagador do evangelho. Atender ao ID de Jesus é um dever de todo aquele que aceita a fé em Cristo. Todo aquele que entrega a sua vida a Cristo deve amar esse ministério. E Jesus, ele prometeu nos blindar quando nós sairmos para anunciar essas boas novas. Além das bem-aventuranças, por ser um propagador do evangelho, ele também nos capacita e nos blinda de todo mal. Ele disse: agora ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas. Se comeres ou beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então Deus, ele promete nos blindar, nos revestir do seu poder, nos capacitar para fazer a sua obra, porque esta é a vontade do Senhor Deus. Então que eu e você possamos aprender de Deus a ser um verdadeiro propagador das boas novas. Que benditos são os pés daqueles que levam boas novas. Que o Senhor Jesus venha te capacitar, venha te encher. A Bíblia, ela conta que os discípulos, eles ficaram em Jerusalém, reunidos em um cenáculo, buscando a glória de Deus. E eles ali estavam até que o Espírito Santo desceu sobre ele, revestindo-o com o seu poder e capacitando-os para a propagação do Evangelho. E diz a Sagradas Escrituras que no dia em que o Pentecostes aconteceu, em que o Espírito Santo os selou, Pedro naquele dia começou a propagar com ousadia a palavra da salvação. E a Bíblia diz que na propagação que que Pedro fez naquele dia, anunciando o Evangelho, mais de 3.000 almas se converteram a Cristo. Seja um anunciador do Evangelho, porque benditos são os pés daqueles que levam boas novas. Que Deus te abençoe. Guarda esta palavra para o teu elevo espiritual e envia ela para mais pessoas serem abençoadas pela palavra de Deus.